boa tarde para você, começando o nosso Sport BG desta quinta-feira e a gente começa com Copa do Mundo. Vamos começar com os resultados dos jogos de ontem. Vamos conferir o que aconteceu na tarde de quarta-feira aqui no Brasil. Jogos que começaram no meio-dia. Tunísia venceu a França 1-0, surpreendente, hein? A França chegou a fazer um gol no último lance, mas foi anulado por impedimento. A Austrália venceu a Dinamarca por 1-0. A Argentina venceu a Polônia 2-0 e o México venceu a Arábia Saudita por 2-1. Vamos ver a classificação como que ficou o grupo da Argentina. A Argentina ficou em primeiro com 6, a Polônia em segundo com 4, o México em terceiro 4, a Arábia Saudita em último com 3 pontos e com isso Argentina e Polônia classificados para a próxima fase da Copa do Mundo, as oitavas de finais. Seguindo aqui com o nosso Sport BG, temos agora na sequência aqui para a gente conferir no nosso telão os resultados do nosso bolão Sport BG, porque, volta na anterior por favor, Dinei, só para a gente deixar claro pro pessoal de casa, os jogos dos resultados, uma antes também. Os jogos do nosso bolão foram as partidas de Argentina e também de México. A Argentina venceu 2-0 a Polônia e o México venceu 2-1 a Arábia Saudita. Então nós demos os palpites para os dois jogos. Ninguém conseguiu acertar os dois placares, mas muitos acertaram o placar de um, acertou parcialmente ali quem ganhava o outro e com isso o nosso bolão aqui na TV está da seguinte maneira: o líder com 11 pontos é o Rômulo César. Dá para acreditar que o Romo tá acertando o placar? Não é a praia dele? Eu tô em segundo com 10 pontos, o terceiro é o Paulo Vitor, que não sabe nem o que é bola. Tá em terceiro com 10 pontos, o Juliano é quarto com 8. Juliano, rapaz, Juliano zerou ontem, mas anteontem ele acertou os dois placar, ele cravou os dois, com isso fez 6 pontos. Saiu lá da lanterna, já pulou lá pra cima. Tatiele em quinto com 8 pontos, o Edson é sexto com 7, o Trovão sétimo com 7 e o Adelton caiu para último com 6 pontos. Esse é o nosso bolão aqui na TV. Vamos ver a classificação agora de você aí de casa, como que tá os nossos telespectadores? O líder é o Toninho com 10 pontos, tá na ponta da tabela. Segundo a Everlyn com 7 pontos, o terceiro é o Eduardo Silva com 5. Quarto é o Silfarne também 5, quinto Júlio César 4, sexto é o Marcos 3, sétimo Marco Antônio 2, mesma pontuação 2 pontos, Juan Pablo, Victor Martins e Luiz Neto. Esse é o nosso bolão. Você aí de casa ainda dá tempo de você entrar, ganhar e levar uma camisa para sua casa, uma camisa da seleção brasileira. Se você acertar os dois jogos do dia já são 6 pontos. E aqui, ó, 6 pontos já vai para terceiro lugar. Então ainda dá, participe, brinque com a gente. Seguindo aqui a sequência do nosso Sport BG, os jogos de hoje. Jogos encerrados, o Marrocos venceu o Canadá 2-1 e a Croácia empatou em 0-0 com a Bélgica. E o que resultou esses placares? Vamos ver a classificação aqui, como que ficou a classificação deste grupo. O Marrocos, rapaz, Marrocos, uma seleção africana, terminou em primeiro com 7 pontos. Croácia e Bélgica, europeias, ficaram em segundo e terceiro. A Bélgica eliminada da Copa, assim como o Canadá, que perdeu os 3 jogos. Volta anterior, porque hoje tem mais 2 jogos da Copa do Mundo. Essas partidas são às 4 horas da tarde. Vamos conferir aqui essas 2 partidas que acontecem daqui a pouquinho. O grupo da Espanha, anterior a essa aqui, que vem com os resultados, que mostra o jogo da Espanha e também o jogo da Alemanha. Vamos voltar aqui mais 2 aqui, ó. Espanha vai enfrentar o Japão e a Alemanha enfrenta a Costa Rica. Esse jogo Espanha e Japão aqui vale a vida do Japão, porque é muito provável que a Alemanha vai vencer a Costa Rica, porque a Costa Rica está sendo a seleção mais fraca do grupo. Se concretizar, o Japão precisa vencer a Espanha para poder avançar no lugar da Alemanha, então promete muito. E esses 2 jogos são justamente as partidas do nosso bolão de hoje. Japão e Espanha, jogão, hein? Acho que esse jogo vai ficar empatado, hein? 2-2. Alemanha e Costa Rica. Acredito que a Alemanha vence 3-0. Espanha e Japão com certeza vai para a Espanha sair 1-0, né, pessoal? Alemanha e Costa Rica. Vou dar um voto de confiança para a Alemanha, 1-0. A Espanha não terá vida fácil. Para mim, empata com o Japão, 0-0, partida sem gols. A Alemanha vence a Costa Rica, 3-0 para os alemães. As 2 maiores seleções dos jogos das 16 horas devem ganhar seus jogos. Espanha 3-0 no Japão, Alemanha 4-0 na Costa Rica.
Então, hoje sobre esses jogos de Espanha e Japão, eu posto na Espanha 2-0 para a Espanha e Alemanha e Costa Rica, lógico que é a Alemanha, né? A Alemanha vai levar de 2-0 também. Quinta-feira, e os meus palpites para os jogos de hoje entre Espanha e Japão, eu vou de 2-1 para a Espanha, e a outra partida entre Alemanha e Costa Rica eu vou de 3-0 para a Alemanha. Japão e Espanha, meu palpite é 2-1 para a Espanha, Alemanha e Costa Rica, eu acho que fica em 3-0 para a Alemanha. Japão e Espanha, 2-2, Costa Rica e Alemanha, 2-1 para a Alemanha. Rapaz, quem será que vai levar o nosso bolão? Anotou os palpites de todo mundo aí? A briga tá boa, pelo menos aqui no grupo da TV. Daqui a pouco eu mostro os palpites de você de casa. Se ainda não mandou o seu, aproveita e manda pra gente o seu palpite do nosso bolão Esporte BG. Agora vamos de notícias da seleção brasileira. O técnico Tite realiza hoje o último treino antes do terceiro jogo da fase de grupos contra a seleção de Camarões. E quem traz as novidades da seleção brasileira pra gente é o repórter Roberto Tomé. Nesta quinta-feira, a seleção faz o último treino de preparação para o jogo contra Camarões. O técnico Tite já definiu a equipe, mas publicamente ele mantém 3 dúvidas. A escalação começa com Ederson no gol, Daniel Alves na lateral direita, ele será o capitão da equipe e aos 39 anos será também o jogador mais velho a defender o Brasil em Copa do Mundo. Na zaga, Militão e Bremer e Alex Telles na lateral esquerda. O meio de campo tem Fabinho, Fred ou Bruno Guimarães, Rodrigo ou Everton Ribeiro e no ataque só uma dúvida, Antony, Gabriel Jesus ou Pedro e Gabriel Martinelli. Nosso grupo tem jogadores de altíssimo nível em todas as posições, é um grupo muito equilibrado, isso também facilita para o professor poder em alturas do jogo, né, trocar estratégias ou jogadores e o nível manter altíssimo. Tite decidiu poupar os titulares basicamente por 2 razões. A primeira, de ordem física. Ele quer os jogadores bem descansados para o jogo das oitavas de final. A segunda razão é de ordem disciplinar. Ele teme a distribuição de cartões amarelos para os titulares. Até agora, só Fred foi punido com cartão amarelo. De acordo com o regulamento da FIFA, 2 cartões suspendem o jogador. E estes cartões só são zerados a partir das quartas de final. Roberto Tomé, de Doha, no Catar. A chance dos reservas jogarem pela seleção e mostrar serviço ali, quem sabe jogar o jogo das oitavas de finais. Seleção brasileira rumo ao Hexa. E falando de seleção, tem muita gente que por conta do trabalho está tendo que assistir o jogo no serviço mesmo. Aqueles que conseguem vão até em casa, mas tudo no jeitinho brasileiro para não ficar sem ver o jogo da seleção brasileira. Olha só. Thiago é ligeiro na amarração. De volta para o trabalho na obra, depois de assistir a partida do Brasil, acha que o time poderia também ter amarrado melhor as jogadas e mais rápido na resposta em campo. Daria para ser um pouco melhor, mas tá bom, né? O importante é os 3 pontos. Mas o importante foi ter vencido. Com o uniforme adaptado para ver os jogos, o Davidson conta como foi ver a partida na obra. Nós montamos uma estrutura ali no refeitório da construtora, né, do empreendimento, onde foi montado 2 telões e esses telões juntamente com as caixas de som. Aproveitamos a própria estrutura do refeitório. E como no futebol, aqui o intervalo também é cronometrado e depois todo mundo de volta no campo de trabalho. A gente já dá aquela esticadinha de acordo com o horário de almoço, deu uma pausinha, esticou 2 horas a mais que o horário de almoço e o pessoal assistiu o jogo e retornou às suas atividades. No salão em que a Jade é recepcionista, os vestígios dos petiscos preparados para ver o jogo lá mesmo. Dessa vez o patrão não liberou, não. Daí, infelizmente, nós está aqui, todo mundo aqui, o WhatsApp humano, trabalhando normal. E aí, dá vontade de estar em casa ou em outro local comemorando? Com certeza. Só de olhar aqui o WhatsApp do povo aqui comemorando fora do trabalho já dá uma vontade enorme. Agora a expectativa é que o próximo, que será na sexta, às 16 horas, o patrão libere. Tomara, né? A gente espera, né? Ficar em casa de boa.
Não é fácil para o comerciante fechar para ver os jogos. Como é um horário assim atípico, né, pra gente, então fica naquele meio termo, né? Então a gente tem que fechar, comemorar a vitória do Brasil, é claro, e depois voltar a trabalhar. Pena que tem alguns clientes que não vêm, né? Que devem estar aí nos barzinhos comemorando. Jogo do Brasil, 13h, quebra demais o movimento no comércio. Não é só salão de beleza que retorna às atividades logo depois da partida. A Daniela, por exemplo, é vendedora de loja, se paramentou toda, assistiu o jogo aqui com as meninas, mas agora acabou a farra, tem que voltar para a loja. Sim, acabou a farra, porque agora tem que voltar para a loja trabalhar, né? Porque o jogo acabou 3 horas, então das 3 até as 16 horas a gente tem muito chão para frente, né? Tem que vender muito ainda, né? E lembra da Jade torcendo para ver o jogo em casa na sexta? E aí, Ricardo, como é que fica? Para o próximo jogo, como é à tarde, a gente já fecha, já vai embora, né? Já comemora a vitória de novo do Brasil. Entendi, vai ser na sexta, né? Sexta-feira é um dia, para nós que somos donos do salão, né? É um dia bom de movimento, mas no sábado nós estamos aqui, ó, firme. Animado com a vitória. Animado com a vitória e todo mundo feliz. E você aí, como é que você está fazendo para assistir os jogos da seleção? É no serviço? Tá conseguindo ir em casa? Cada um dando o seu jeito para não perder nenhum jogo da seleção. Rumo ao Hexa. Alô galera, Toninho Silva falando, Rio Verde, Goiás. O meu palpite para o jogão de bola entre Espanha e Japão, a Espanha vence, claro, favorita, 3-1. E o outro grande jogo é que a Alemanha vence a Costa Rica, 2-1. Oi gente, eu sou o Juan Gabriel aqui de Rio Verde, Goiás. E meu palpite para o jogo entre Japão e Espanha é 2-0 Espanha. E 3-1 Alemanha e Costa Rica. Sou Eduardo de Rio Verde, Goiás, e meu palpite para o jogo de hoje é Espanha 3-0 no Japão e Alemanha 2-0 na Costa Rica. Meu nome é Verde Maria, sou de Rio Verde e o jogo de Espanha e Japão é Espanha, né? 1-0. Alemanha e Costa Rica. Alemanha e Costa Rica, 2-0 para a Alemanha. Boa tarde, galera da TV Sucesso. Sou o Marcos de Rio Verde. Placar entre Espanha e Japão. 2-1 para a Espanha. E a Alemanha e Costa Rica. 3-2 para Costa Rica. Valeu, galera. A Espanha vai ganhar de 3-1 e a Alemanha vai perder de 1-0. Já ouviu falar de squash? Conhece esse esporte? É um esporte que está crescendo bastante. E tem um atleta lá em Jataí que vai disputar o Campeonato Sul-Americano de Squash. Tá com moral ele. Olha só que legal a reportagem do Marcos Gaspar. É entre 3 paredes de concreto e uma de vidro que o squash é geralmente praticado. No espaço apertado, o atleta precisa ter um bom reflexo e agilidade. De passo em passo para chegar no alvo. No rosto do João Vitor, de 20 anos, o suor deixa evidente o seu esforço. Ele pratica o squash há 3 anos. Eu, 3 anos atrás, não conhecia o esporte. Eu não conhecia nada, não sabia nada. Era meio que um patinho no lago, não sabia onde é que eu ia. Eu conheci o esporte, não foi por pessoas assim, foi meio que pode ser o destino. Que eu conheci o esporte pedindo água, sabe? E tô aqui hoje, 3 anos depois de beber um pouquinho d'água, estou aqui, jogando profissionalmente. Apesar do squash ainda não ser um esporte olímpico, ele está presente em alguns eventos, como nos Jogos Pan-Americanos, Jogos Centro-Americanos, Africanos e Universitários. A origem do esporte gera muita polêmica e muitas histórias. Há quem diga que surgiu nas prisões da Inglaterra no século XIX. Outros relatos dão conta que é um esporte oriundo do tênis. De passatempo na prisão ou criado a partir do tênis, o squash chegou aqui no Brasil a partir de 1920. De lá para cá ele vem ganhando espaço e tem crescido muito no país. Uma modalidade competitiva ou não, por ser jogada em quadra fechada, ele pode ser praticado de janeiro a janeiro. O squash é um esporte muito dinâmico. O objetivo é o quê? Bater a bola na parede frontal, que é a parede de alvenaria. A bola pode quicar só uma vez na quadra. O ponto acontece como?
quando a bola quica mais de 2 vezes ou rola no piso. Então, ou o adversário tem a opção de deixar a bola quicar uma vez e rebatê-la, ou ela bate na parede frontal e ela volta e ele pega ela no ar, que a gente chama ela de voleio. O jogo é jogado entre melhor de 5 games, pontuação 11 pontos direto. Se empatar 10-10, para fechar o game tem que abrir 2 pontos de diferença. E é um esporte muito dinâmico, que é um esporte considerado pela revista Forbes dos Estados Unidos como o esporte mais completo. É a média mais ou menos de 500 a 600 calorias, 30 minutos hora aula. Lembra do João Vitor? Pois é, ele já é um profissional e em breve deve disputar a Sul-Americana na Colômbia. Apesar de feliz, a ansiedade domina o jovem. É uma mistura, assim, de emoções, sabe? Nervosismo, ansiedade. É uma variação, sabe? É um turbilhão de coisas assim na cabeça. Eu espero dar totalmente o meu máximo, sabe? Eu tô treinando para isso, tô me capacitando para isso, para mostrar, dar meu valor. Mostrar que o pessoal goiano sabe sim dar seu máximo no esporte. Bem legal, hein? Você já conhecia o squash? Esporte bem legal, né? Bem bacana aí. Parabéns ao João Vitor aí. Vai representar Jataí, o estado de Goiás, o Brasil também nesse campeonato sul-americano. Boa sorte para ele e que ele traga o título aqui para o nosso sudoeste goiano. Parabéns para você, João Vitor. Agora uma notícia séria e ruim. O rei do futebol Pelé está lutando contra um câncer e está passando por problemas de saúde. Pelé está internado nesta luta contra o câncer. Olha só. É neste hospital particular da Zona Sul de São Paulo que Pelé está internado. Segundo o boletim médico divulgado hoje à tarde, ele vai fazer uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon. Em setembro do ano passado, Pelé descobriu que estava com esse câncer no intestino grosso e precisou ser operado para a retirada do tumor. Desde então, tem feito quimioterapia. O boletim médico informou ainda que após uma avaliação, Pelé foi levado para um quarto comum, sem a necessidade de uma unidade semi-intensiva ou UTI. A equipe de médicos afirma que ele está com pleno controle das funções vitais e permanece estável. Hoje, a filha do ex-jogador, Kelly Nascimento, tranquilizou os fãs. Ela está no Catar e escreveu nas redes sociais que os médicos estão regulando o medicamento de Pelé. Outra filha de Pelé, Flávia Arantes do Nascimento, também falou sobre a internação. Ele está sim fazendo os exames, como sempre, acompanhando a evolução desse câncer que ele tem. Então vamos manter essa energia, a energia de Copa do Mundo que ele ama e que é o que ele precisa. Desejamos uma boa recuperação ao Pelé, que ele possa o mais rápido possível estar de volta em casa e também de volta acompanhando o futebol, principalmente agora, né, que estamos em época de Copa. Boa recuperação para você, Pelé! E com a notícia do Pelé, nós encerramos o nosso Esporte BG de hoje. O Balanço Geral segue com o Romulo e amanhã eu tô de volta.